Desde muito moleque, desde muito novo, eu acho que eu decidi que eu queria trabalhar com cinema, que eu queria fazer imagens e sons em movimento. Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Cinema e Audiovisual, e eu estou fazendo agora um doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro do programa de pós-graduação em comunicação, estudando basicamente a relação das tecnologias digitais no audiovisual e como isso constitui alterações ou novas linguagens do audiovisual, através especificamente das tecnologias de interação e de imersão e mesmo sua relação com a inteligência artificial. Vou começar falando um pouco sobre os projetos que eu estou desenvolvendo agora, que tem a ver exatamente com essa minha pesquisa de doutoramento, e que eu estou fazendo no modelo de pesquisa-criação, ou seja, além da tese que eu vou certamente escrever, está vinculada ao desenvolvimento de alguns protótipos ou mesmo filmes e filmes interativos, e que estão vinculados com a ideia de um projeto que chama Anima Latina, que é um projeto que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos. Quando eu falo a gente, bom, é uma série de parceiros e parceiras muito importantes, que são fundamentais para o audiovisual, que é uma arte eminentemente coletiva e talvez seja uma das coisas que mais me encantam, mesmo no cinema e no audiovisual. Anima Latina é uma série em desenvolvimento, é uma série em animação gráfica que está em desenvolvimento. Nós gravamos o primeiro episódio, seria o episódio piloto que chama O Azul Indiferente do Céu, que é uma adaptação do quadrinho homônimo de Chico, que é livremente adaptado de um conto de Eduardo Galeano. Nós fizemos isso já há alguns anos, acho que em 2017 fizemos os primeiros testes, em 2018 nós gravamos e vamos transformar, e quando eu falo gravamos, nós estamos usando a técnica de rotoscopia. Então gravamos com os atores em estúdio, com fundo verde, e estamos agora no processo super atrasado para transformar em animação gráfica. Além desse, a Anima Latina teria esse universo de contos e fábulas de escritores latino-americanos que são adaptados através da estética da animação gráfica. Para além já nesse universo que compõe o Anima Latina, eu também estou aplicando, já a partir do segundo e do terceiro episódios, a experimentação do uso dessas tecnologias de interação e de imersão em realidade virtual. O segundo episódio, que estamos agora, nesse exato momento, em fase de pré-produção, chama Escrita do Deus, que vamos filmar como um projeto de filme em realidade virtual. É uma livre adaptação do conto homônimo de Jorge Luis Borges. O terceiro episódio do Anima Latina chama Meu Tio, o Iaiuretê, que já é uma livre adaptação de um conto do Guimarães Rosa. A ideia é utilizar elementos de realidade aumentada e realidade mista, além de alguns dispositivos de realidade virtual, trabalhando com 3 camadas de fluxos temporais, seria o presente narrativo, o futuro narrativo e o passado em flashback, e que você teria a interagente, ou espectador que passa a ser interagente, ele pode escolher entre desses diferentes fluxos temporais no momento que ele vivencia aquela experiência. Então é um filme instalação, assim como na Escrita do Deus. O quarto deles chama Era um Senhor Muito Grande com Asas Enormes, que é uma livre adaptação de um conto de Gabriel Garcia Marques. E, por fim, tem o último conto, que é Cartas a uma Senhorita em Paris, que é uma adaptação de Cortázar. Eu vou falar agora um pouco sobre as minhas produções anteriores, e aí é muito importante falar da minha relação
muito forte, muito presente do cinema com a música, e aí configurando o audiovisual, né, uma linguagem dos signos sonoros e imagéticos, onde essa minha relação com a música vem sendo uma relação muito presente, muito forte. Atualmente estamos preparando também para a produção do clipe de Totonho e os Cabra, que é um projeto que eu adoro e no qual eu venho trabalhando há alguns anos. Eu produzi o último disco que chama Samba Luzia Gorda, e vamos fazer o videoclipe que chama Tem Mais Igreja, de uma música que chama Tem Mais Igreja do que Supermercado. Tem mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. Muito mais igreja do que supermercado. Bem muito mais igreja do que supermercado. É uma parceria, além do Totonho, sempre grande parceiro, com Daniel Monguilhot, que também vai fazendo a direção de animação e a gente está co-dirigindo. É uma relação um pouco de os amigos que acabam trabalhando nos meus filmes, eu acabo trabalhando numa via de mão dupla, também produzindo esses projetos. E um deles, que eu gosto muito do resultado, Batista Virou Máquina, que é um projeto da banda Burro Morto. São 10 faixas do disco e cada música tem um clipe, e o clipe colocado sequencialmente faz um média-metragem, e a gente fez também uma versão em longa-metragem, que é o Batista Virou Máquina, acabou sendo o meu primeiro longa-metragem. E é um trabalho que eu gosto muito. Novamente foi um trabalho muito quase de improvisação, quase uma pegada jazzística, em que nós tínhamos a música, tínhamos uma ideia básica e não tínhamos um roteiro, e fomos improvisando. E eu quero fazer uma saudação e uma grande homenagem ao grande Eli Marques, que tragicamente nos deixou nesses últimos meses, dentro dessa pandemia. E ele foi fundamental para conseguirmos chegar nesse resultado do Batista Virou Máquina. E é uma falta enorme que ele faz. Falando minha relação com a música, tem o Lelê, que também era um outro disco que eu estava produzindo, que é Chico Correia Electronic Band, o primeiro disco que nós conseguimos também fazer através de um edital, na época um edital estadual. E aí, além de fazermos o disco, a parte da produção musical e da fonográfica, tínhamos a ideia de fazer um videoclipe. E era um recurso muito ínfimo. E na época eu mostrei para Chico, que é o grande parceiro, a gente vem trabalhando muito em parceria em vários momentos. E aí começamos a pensar no roteiro dentro dessa estética do Chico Correia Electronic Band. E chegamos um pouco aos primeiros testes, e que conversando com o Chico nós tínhamos vontade, e também com o Daniel Monguilhot, que foi um dos primeiros trabalhos que realizamos, tínhamos muita vontade de experimentar na animação gráfica, né, a linguagem da animação. E aí mas não tínhamos feito nenhuma formação específica, e começamos empiricamente tateando, e com um trabalho incrível de Chico e a estética que ele consegue atingir, chegamos no resultado de Lelê, e que é um dos trabalhos que eu fiz que teve mais repercussão, assim, mesmo internacional, quando fomos premiados em Hong Kong. Imagina, eu tive lá para receber o prêmio. E aí acho que eu não posso deixar de falar em duas experiências que foram muito fundamentais dentro do meu trabalho no audiovisual. Diferente da maior parte desses outros trabalhos que têm um caráter autoral, esses outros 2 processos dos quais eu vou falar agora, eu fui convidado a dirigir, foram 2 DVDs, 2 shows que viraram DVDs musicais. Um deles é o Estádio Poesia, um trabalho que eu tive a honra de fazer, o Chico César me convidou, e fizemos uma parceria entre a Globo Nordeste, o Canal Brasil e as nossas turmas de produção aqui. Alguns anos antes, ou muitos anos antes, aí estou vendo nesse retrospecto, estou me sentindo um pouco velho, mas vamos deixar isso para uma outra parte. Eu não lembro, acho que foi 2005, nós fizemos eu tive também uma honra enorme, da mesma forma de ser convidado por Chico César. Fui convidado para fazer a parte da direção artística do DVD Sivuco, Poeta do Som. Uma outra constante na minha carreira e nas minhas buscas no cinema e no audiovisual
tem a ver com a experimentação, seja de linguagem, seja das tecnologias. Falo agora de a arte é a maneira de abordar o seu chefe imediato para pedir um aumento, que na verdade eu sempre erro o nome. Isso foi um projeto que a gente fez entre 2009 e 2010, dentro do XPTA Lab, que era um laboratório de financiamento para projetos que tinham experimentações dentro dessas tecnologias do audiovisual, novas tecnologias e tecnologias digitais. E nós fizemos um projeto com o Lavid, que é o Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital, que é outro grande parceiro, para mim uma referência de como a universidade pode e deve ser eficiente, e é uma referência para mim, não só eficiente, mas mágica e necessária e possível. E aí nós conseguimos aprovar um projeto no qual eu participei na parte da coordenação, junto com o Guido e a Keliane, e que na verdade o projeto da Arte à Maneira, do XPTA Lab, era uma escola de televisão digital, em que nós fazíamos uma série de capacitação, de encontros com capacitações para realizadores e realizadoras independentes do audiovisual das regiões Norte e Nordeste, para apresentarem e aprenderem a utilizar os sistemas de interatividade da televisão digital no sistema Ginga, que é o middleware desenvolvido aqui em parceria pela UFPB, pelo Lavid, em parceria com a PUC-Rio, e que é o sistema até hoje embarcado, né, nas televisões digitais. Enfim, que a interatividade acabou sendo um elemento não tão utilizado dentro da TV digital, mas nesse momento, há mais de 10 anos atrás, nós estávamos fazendo uma atividade que foi, eu acredito, muito rica, e resultou com 8 episódios piloto, cada episódio piloto feito em uma localidade, são 7 estados do Nordeste e 2 do Norte, ou foram 9, agora me faltou um pouco a precisão dos números, e nós fizemos essa articulação dessas atividades de capacitação e toda essa formação de utilizar a interatividade junto com o audiovisual e a TV digital. E nós aqui, em João Pessoa, eu fiz a direção e o roteiro desse filme, que é uma adaptação de um conto, na verdade 2 contos, podem ver também que é outra coisa, outro elemento muito constante na minha trajetória, é essa relação com a literatura e com as adaptações. É uma adaptação, o vídeo, que acaba sendo o vídeo interativo para a TV digital, ele é uma adaptação do conto A Arte é a Maneira de Abordar o Seu Chefe Imediato, para pedir um aumento, do Perec, e que eu transformei como um episódio piloto seria para uma obra seriada para a televisão, e que dentro dele tem elementos também de um outro conto que chama Butterby ou Escrivão, do Melville. Mas enfim, onde tive a honra de trabalhar com o W.J. Solha, que é uma referência assim, para mim, salve para Solha, a sua genialidade e multiplicidade, genialidade em vários campos, e ele faz um dos personagens protagonistas, ou dos personagens principais, na verdade um grande antagonista desse experimento. O problema, como colocado pelo Sr. P, não tem solução. A escolha da rota dentro de cada grupo de salas é irrelevante. A única característica importante numa rota é a sequência de portas cruzadas. E a premissa da não repetição do trajeto torna o périplo do Sr. P ato inócuo. Senhorita K, preciso que ordene coordenados ao Sr. P. Aguardo. Falando um pouco a respeito da minha trajetória e de forma retrospectiva e invertida, como nós fizemos,
eu estava indo numa linha decrescente na linha do tempo, que foram anteriores a esse tríptico do qual eu vou falar agora, que acho que são meus filmes mais importantes em alguns aspectos, no sentido de uma formação e da estabilização de um olhar e de uma busca de olhares que vai me definir muito até hoje, e que são os 3 filmes em película que realizei basicamente em anos muito próximos, entre os períodos de 1998 até 2002. Em 2002 nós fizemos Godot TV, novamente é uma adaptação, e eu acho que nesse ponto é uma adaptação de um texto de Samuel Beckett, que é fundamental para a história do teatro moderno e contemporâneo, que é Esperando Godot. Na verdade, são 2 textos, Esperando Godot e Vai Vem, que são 2 obras dramáticas de teatro de Samuel Beckett. Foi uma experiência incrível, também de levar muita dessa equipe tão afetiva, tão afetuosa e afetiva das amigas e amigos que trabalhavam aqui. A gente foi, né, e esse deslocamento de ir trabalhar em outro lugar foi uma experiência muito boa, muito forte. E é um filme que também rodou muito pouco, talvez pela bitola 16mm, que é uma outra, é um filme que não circulou tanto. Então você tá aí de novo? Estou? Pensei que você tivesse ido embora para sempre. Eu também. Entre no carro que eu te dou um abraço. Não tem um puto pra pagar a viagem. Sem problema? Sim. Flor? Sim. Sem problema. Sabe que elas bancam comigo. Mas o Godot TV foi um resultado da sintomática narrativa de Constantino, que foi um filme que ficou pronto no ano 2000, e que acho que é um dos filmes, dos filmes ficcionais em curta-metragem que eu fiz, que teve mais visibilidade. Foi uma experiência também muito, muito bacana, foi fruto de um prêmio do Ministério da Cultura. Naquele momento nós tínhamos o Ministério da Cultura, e era um prêmio, o roteiro era premiado e ganhava os recursos para possibilitar a sua execução, sua realização, e foi um projeto incrível. Também foi fruto de uma adaptação de um conto que eu fiz, de uma disciplina, quando eu me formei aqui no curso de Comunicação Social, e numa das disciplinas de português, acredito que são as disciplinas mais básicas, a professora sugeriu e pediu um exercício que era uma redação com o tema Coisas de Cidade Grande. Tanto é que o conto, que aí depois eu adaptei com o roteiro, chama Coisas de Cidade Grande, ou A Sintomática Narrativa de Constantino, e que é, em resumo, a história de Constantino e o Chaka, depois de despedido do emprego de apregoador da Bolsa de Valores de Bogotá, sentiu os pés doloridos e decidiu que a partir daquela próxima data não mais seria um cidadão. E aí ele decide morar no supermercado. Ele vira um produto para não ser consumado, tem toda uma questão sobre o fetiche da mercadoria e a existência, enfim. Foi uma experiência também muito, muito inspiradora e muito importante. Esse filme ele rodou alguns festivais, os festivais mais importantes do Brasil. Ele passou em Recife, quando era um festival de cinema, acho que mais importante do que é atualmente, mas do Festival de Brasília, que é um festival que eu considero, também está passando por várias crises, mas é um festival muito importante. Ele foi premiado no Festival de Portugal, o Festival de Cinema Luz Brasileiro, de Santa Maria da Feira, e ele foi o grande premiado do Festival Brasileiro de Cinema Universitário em 2001, salvo engano, que ganhou o prêmio de roteiro e direção, e foi nessas funções que eu fui premiado com esse filme, que aí eu fui convidado para fazer essas funções com um prêmio que viabilizou o Godot TV, que foi o filme que a gente fez como resultado, com a premiação A Sintomática Narrativa de Constantino.
que você tá fazendo? Que diabo você faz aí? Pelo alto da voz, trata-se do gerente, não? Apenas me responde. Há quanto tempo está aí deitado? Passei uma boa noite de sono. Trata-me bem, pois não pretendo deixar esse local. É meu futuro e definitivo lar. Me caça, sucaça. Que diabo? Mas pode estar falando sério. Mais do que sério. Há razão para tal. Desejo consumar sem ser consumido. Puro e simples. Mas, caríssimo senhor, que porra meu supermercado tem com isso? Viver a ficar orgulhoso. Esse estabelecimento não é o único das redondezas. Incrível. Lânguido até. Consumir sem ser consumido. Mas e nossos clientes? O que vão pensar? E a limpeza, veja. 118 dias sem intoxicações. Não. Longe de mim atrapalhar. Minha presença será muito discreta. Ao mesmo tempo que garante meu pagamento. Pago em pessoa. Literalmente. Não parece justo? Quanto vale tua presença? Suficiente. Dou garantia. Se ao final não ficar satisfeito, tens teu investimento de volta. Com correção. Sem riscos? Firmemos contrato. Fica aí e consome. Mas a partir desse momento não mais existe. Especulação irrevogável. Constantino, a sintomática narrativa de Constantino, de alguma forma, é também um resultado de uma experiência anterior que foi fundante na minha trajetória e é muito importante de falar. Muitas pessoas que participaram falam, e isso foi uma coisa que quem ouvi falar pela primeira vez foi Jane Malaquias, grande Jane, figura, foi imprescindível para a realização de Funesto, Face Irreparável em 3 Tempos, que foi meu primeiro filme em película, né? E é um média-metragem, um filme de 44 minutos. E aí Jane falava o seguinte, que valia esse processo da pré-produção, da produção e da finalização desse filme aqui, valeu por um curso de cinema para uma grande parte da equipe que estava trabalhando nas principais funções no filme em longa-metragem, não um filme em média-metragem, mas em película, em 35mm, por primeira vez. E meio que formou uma escola dessas pessoas tão queridas e amigas que participaram no processo do filme. Tem outra coisa que o Marcos Vilar, que é outro grande, minha primeira experiência no set foi nos filmes de Marcos, Árvore da Miséria, que eu fiz a claquete, e na época também Torquato Joel estava fazendo outro filme, e que eu fiz assistência para Torquato. E aí Marcos fazia isso foi em 97. Em 98 a gente conseguiu um financiamento para fazer o Funesto, Face Irreparável em 3 Tempos, e que em resumo são 3 histórias que têm como tema como tema de convergência a morte, e mais que tudo a carnavalização da morte. E aí Marcos olhava, quando ele viu, eu falei do roteiro, conversando com o Marcos, e ele falava, mas por que você não faz 3 curtas? Vai ser muito mais fácil de você circular. E, de fato, o filme, depois que ficou pronto, quase que não circulou. Passou por pouquíssimos festivais. Pelo formato dele, é uma média-metragem, que não é nem longa nem curta, ele fica meio perdido. Se o curta-metragem já tem muita dificuldade de circular, naquela época mais ainda, porque não tínhamos a internet, o média-metragem ficava mais ainda desparelhado, digamos assim. Mas o que eu mais gosto do filme na verdade, como essas 3 histórias se entrelaçam, como essas narrativas se citam e se contaminam e se conectam e se reconectam. Foi também uma grande parte da equipe dessas pessoas tão queridas e amigas que vieram dessa experiência anterior do teatro, e aí foi quando estávamos consolidando essa transição para o trabalho no audiovisual e colocando o pé, de fato, no cinema. Na época não tínhamos o curso de cinema e audiovisual, então, por isso que se fala muito que valeu para muitas pessoas como um curso efetivo de cinema. Isso foi uma coisa muito incrível e muito importante na formação. Funesto. Farsa irreparável em 3 tempos.
com vocês, Gevantin, e seu programa Histórias e Relatas. Caros ouvintes, esta transmissão nos reserva histórias estranhamente próximas. O programa de hoje trata de casos irremediavelmente funestos. O filme foi lançado em 1999 e a ideia, em 2019, quando fazendo 20 anos, isso foi um pouquinho antes da pandemia começar, já começou a levantar uma ideia, e aí voltando da retrospectiva para a perspectiva, é uma ideia de fazermos um quarto episódio do Funesto, Face Irreparável em 3 tempos, que aí viraria Funesto, Face Irreparável em 4 tempos, e revisitar um pouco essas histórias, esses personagens, esses atores e essas relações de trabalho e de criação tão afetivas e afetuosas, para fazer uma retomada e fazer um quarto episódio. A ideia agora, nos próximos meses, talvez até o próximo ano, prepararmos um quarto episódio, que seriam esses personagens 20 anos depois, na verdade, 23 anos depois. Acho que com o rolar do tempo e dessas complicações todas, causadas inclusive pelo isolamento social, talvez seja para a gente comemorar 25 anos de Funesto, um quarto de século. Mas finalizo assim essa nossa conversa falando desse um outro projeto que está em amadurecimento, e é a ideia de convidar as pessoas que trabalharam no filme para retomarmos, fazermos um outro episódio e lançá-lo como longa-metragem. É um pouco a ideia, é uma ideia que eu já venho trabalhando já há alguns anos, que ficou meio interrompida pela questão da pandemia, mas que vamos retomar. Eu penso muito em retomar, e aí eu tenho até, falando isso em primeira mão, assim, eu quero fazer uma conversa com a Cátia de França, que é a época do Funesto. Nós tivemos uma trilha sonora original, também músicas não originais incorporadas. Novamente, a música é muito importante na minha criação. Eu acabei colocando a música do Beck, que é um compositor e um artista estadunidense, que é uma grande referência para mim. Também uma música do Mundo Livre S.A., além da criação de Ciran Costa, grande amigo, queridíssimo. Mas eu não conhecia a música Cucucaia, da Cátia de França, e que ela, se eu conhecesse naquela altura, muito provavelmente eu a teria colocado na trilha, que fala, são 4 jogadores nessa mesa, e que fala pessoas jogando, são os personagens jogando cartas, e que fala da morte. Fala da morte, da vida, e aí, então, uma das ideias dessa remontagem do Funesto, mais de 20 anos depois, é incorporar um pouco, e talvez o episódio eu estou me inspirando um pouco nessa música da Cátia. Vou até convidá-la, se ela topa, trabalhar com a gente nesse projeto novíssimo, de uma coisa meio antiga já, em um quarto de século, vai fazer daqui a 2 anos. Bom demais falar com vocês e rememorar os sonhos do porvir. Um grande abraço. Fiquem bem todos e todas.